Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria de Estúdio Rino. Hoje para falar sobre a divisão peso médio do UFC, porque a gente teve no último final de semana o confronto entre Dricus du Plessis contra Sean Strickland. E eu quero repercutir muito várias questões dessa luta, não necessariamente confronto, combate entre os dois lutadores, mas a repercussão pós-luta. O que foi dito por Sean Strickland, o que foi dito por Dricus du Plessis, principalmente. Alex Poitin estava ali como corner do Sean Strickland, também teve que ouvir algumas coisas, e eu quero tentar montar, como eu gosto de fazer, esse quebra-cabeça para tentar entender o que exatamente Dricus du Plessis está pensando em relação ao seu futuro dentro da divisão. Fiz questão de colocar na capa que o campeão está fugindo de um bicho-papão da divisão peso médio chamado Khamzat Chimaev. E muitos vão perguntar, pô, mas ele está fugindo do Khamzat Chimaev para enfrentar o Alex Poitin? Não é pior para ele fazer esse caminho? Eu vou explicar por que não é pior para ele fazer esse caminho. Então, eu já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho de notificações, dá o like, dá aquela moral para a gente e vamos falar de UFC, começando pelo UFC 312 e essa entrevista concedida por Dricus du Plessis logo após o confronto contra Sean Strickland. Ele foi dominante, ele é um campeão com todos os méritos, não tem como apagar os méritos desse lutador. É um cara aí que tem uma trajetória muito importante na organização. Vou até dividir a tela aqui com vocês. Ele tem aí um cartel de 23 vitórias como profissional de MMA, né? 23 vitórias contra 2 derrotas, né? Um cara aí extremamente vencedor, um cara que tem uma trajetória brilhante, chegou até a disputa de cinturão com méritos. Então, não tem muito o que se discutir esse momento do campeão sul-africano. A gente pode ver aí 23 vitórias, 2 derrotas. É um cara realmente que tem e construiu toda essa carreira e chegou à disputa do título com muitos merecimentos, conquistou o cinturão, defendeu o título e fez por merecer todos os elogios que vem recebendo aí nos últimos dias. Mas eu quero passar um pouquinho sobre essa caminhada, esse percurso do Dricus du Plessis até chegar à disputa de cinturão. Ele, na sua estreia, enfrentou o Marcos Maluco, brasileiro, venceu via nocaute. Na sequência, ele enfrentou o Trevin Gillis e venceu também via nocaute. Na sequência, foi a vez de Brett Tavares, ele venceu por decisão unânime. Na sequência, foi a vez de Darren Till, ele venceu via finalização no terceiro round. Depois foi a vez de Derrick Brunson, ele venceu via nocaute, né, uma interrupção médica ali, no intervalo do primeiro para o segundo round. Foi a vez de ele enfrentar Robert Whittaker e vencer via nocaute técnico, e aí foi a luta que o credenciou a disputar o cinturão, porque vencer Robert Whittaker, qualquer lutador que vença Robert Whittaker se coloca como próximo desafiante. Robert Whittaker é um talento, é um dos maiores nomes dessa divisão nos últimos tempos, e o Dricus venceu via nocaute no segundo round. Então ele fez por merecer disputar o cinturão. Quem era o campeão no momento em que Dricus foi enfrentar, desafiar o campeão? Era Sean Strickland. Um atleta, cara, que tem todas as suas limitações, é um cara esforçado. A gente sabe mais ou menos o estilo de luta do Sean Strickland. É aquele lutador que marcha para frente, né? Parece um soldado mesmo lutando, né? Fica soltando aqueles chutes retos e golpes retos e fica caminhando para frente. E assim ele foi construindo a sua trajetória até chegar ao título do UFC. Foi assim que ele venceu, basicamente, o ex-campeão Israel Adesanya e tomou para si o cinturão dessa divisão. Pois Sean Strickland foi escalado contra Dricus du Plessis, fez sua primeira defesa de cinturão da divisão peso médio e foi uma luta bastante equilibrada, muito difícil de pontuar. E volto a dizer, na minha opinião, se tinha que ter um vencedor naquela luta, deveria ser Sean Strickland. Porém, na decisão dividida dos juízes, os árbitros viram vitória de Dricus du Plessis, que naquele momento se tornou campeão
do UFC, campeão linear de uma das divisões mais incríveis que o UFC já teve, né? Não é para menos que por tantos e tantos anos Anderson Silva foi o grande nome dessa divisão. Foi um cara que manteve o cinturão da divisão peso médio por longos e longos anos. Então, por isso que ela tem muito prestígio, por ter um cara como o Anderson Silva que carregou esse cinturão por um período tão longo e tão longo. E hoje o cinturão está nas mãos de du Plessis. Mas o que fez Dricus du Plessis após vencer Sean Strickland e se tornar campeão da divisão? Veio uma luta no dia 17 de agosto de 2024 contra um cara extremamente duro, Israel Adesanya. Era uma prova de fogo para Dricus du Plessis. E o que ele fez? Fez gato e sapato de Israel Adesanya. O Adesanya teve alguns momentos de destaque ali, conseguiu controlar, de certo modo, a distância, mas o Dricus foi crescendo daquele jeito meio atabalhoado dele. Ele tem um jogo bem eficiente, não é verdade, né? Ele é um cara meio, parece que está meio perdido na luta, mas ele é eficiente, isso não dá para negar. E com essa eficiência, ele conseguiu vencer Israel Adesanya via finalização no quarto round. Bom, venceu sua primeira defesa de título. Qual foi a segunda defesa de título? O cara que ele havia tomado o cinturão, Sean Strickland, evento que rolou agora no último sábado, todo mundo sabe. Ele venceu Sean Strickland na decisão unânime dos juízes, foi superior, mereceu a vitória. Ele chegou em algum momento ali da luta a quebrar o nariz do Sean Strickland. Quer dizer, é um cara que tem realmente muita explosão, bate pesado, sabe usar o wrestling, sabe trabalhar a luta. É um cara que tem um QI de luta muito elevado e isso vai fazendo com que ele consiga se consolidar cada vez mais como campeão da divisão peso médio do UFC. Bom, dito isso tudo, eu vou fazer questão de tirar essa página aqui e avançar para uma outra página, porque logo após a luta contra o Sean Strickland, entregaram o microfone para o Dricus du Plessis. E o que fez Dricus du Plessis logo após essa vitória fulminante, importante sobre Sean Strickland, extremamente dominante sobre Sean Strickland? Ele lançou essa aqui. Dricus du Plessis mira Khamzat Chimaev e Alex Poatan após o UFC 312. O fato é que o Khamzat Chimaev ele não foi pauta em nenhum momento do Dricus du Plessis. O Dricus du Plessis ele chegou a declarar que ele não tinha mais adversários da divisão peso médio e que chegou a hora de ele avançar e buscar novos caminhos. E qual seria esse novo caminho? Desafiar Alex Poatan, o nosso brasileiro, nosso campeão meio pesado, o Alex Pereira, na divisão até 93 quilos. Até teve uma conversa ali dos dois no octógono. O Dricus du Plessis até depois teve também nas redes sociais. O Dricus du Plessis falou que está na hora de ele buscar um novo desafio, que ele quer subir de divisão, que ele quer enfrentar o Alex Poatan pelo título da divisão dos meio pesados. Poatan respondeu: é isso mesmo que tu quer? Tu tem certeza que tu quer subir até os 93 quilos para lutar contra mim? E o Dricus du Plessis disse que sim, que esse é o objetivo dele, porque ele entende que já varreu a divisão peso médio do UFC. Bom, aí vem todos os pontos que eu quero abordar nessa live aqui, que vai ao ar mais tarde aqui. Eu estou gravando essa live, né? Eu vou estar com outros compromissos, então por isso que eu estou fazendo ela gravada, mas a galera pode comentar aqui, deixa seu comentário, deixa sua opinião. Diego, tu está falando um monte de M? Pode comentar aqui embaixo. Diego, não estou gostando do teu conteúdo? Pode comentar aqui embaixo. Concordo contigo, tu está falando uma coisa que faz total sentido? Pô, comenta também, dá aquela força para a gente. Mas, principalmente, não deixe de se inscrever aqui no MMA na Veia, dá essa moral, porque é muito importante, cara, a inscrição de cada um de vocês, valorizando aqui o esporte. Eu estou tentando aqui sempre dedicar meu tempo a falar de MMA. Eu não tenho tanto tempo, eu tenho meus compromissos profissionais, eu trabalho, eu tenho outras agendas que envolvem outros esportes. Então, eu não quero deixar de falar de MMA e por isso eu convido, te inscreve aqui no canal, dá essa força para a gente, deixa o like no vídeo, não custa nada para ninguém. Então,
Vamos fazer junto aqui esse MMA na veia e certamente pode ter certeza que no futuro breve nós faremos muitos conteúdos bem legais, como lives, como conteúdos com convidados, talvez com lutadores. Então, fiquem atentos que novidades virão por aí. Bom, vou tirar da tela essa frase dita para o Dricus du Plessis, dando conta que ele não tem mais ninguém para enfrentar na divisão meio médio e está na hora de ele subir de divisão e enfrentar Alex Porta Pereira. Vamos colocar na tela, nesse momento aqui, algo que realmente faz discutirmos aqui essa fala do Dricus du Plessis. Eu vou compartilhar o ranking da divisão do peso médio e também do meio pesado. Vejam só, Dricus du Plessis é o atual campeão. Quantas defesas Dricus du Plessis fez para chegar à conclusão de que ele varreu a divisão? 2 defesas. Ele venceu Sean Strickland, e foi uma revanche, diga-se de passagem, e venceu Israel Adesanya. E aí sim, eu faço questão de dizer, foi um cara que tem uma trajetória brilhante. Fala-se já que ele vai ser Hall da Fama do UFC. Então foi uma vitória extremamente importante. Ele mostrou ali seu valor ao derrotar o Israel Adesanya. Porém, cara, por mais que ele tenha vencido o Robert Whittaker, ele não pode fechar as portas para o Robert Whittaker, porque o Whittaker é um cara fantástico. Perdeu para o Dricus, perdeu, mas não era uma disputa de título. Ele não estava disputando o título. É uma luta completamente diferente. Cito também Caio Borralho, brasileiro, vem numa crescente, vem vencendo todos os seus oponentes. Está no número 6 do ranking da divisão. Tem capacidade de ser o próximo desafiante? Tem. Imavov, o cara veio de nocaute sobre Israel Adesanya, se colocou como próximo desafiante. Ele tem totais condições de enfrentar o campeão. Não faria nenhum sentido o Dricus sair de uma luta contra um cara da divisão dele. E aí eu vou citar 2 nomes: Imavov e Shimaev. Não faz sentido ele dizer que não tem oponentes para enfrentar na divisão peso leve. Pois aí eu já citei 4 nomes. Estou citando Imavov, que é o número 1. Estou citando Khamzat Chimaev, que é o número 3. Estou citando Robert Whittaker, número 5. Número 6, Caio Borralho. Então, adversários para o Dricus construir a sua trajetória dentro da divisão peso médio não faltam. Eu não gosto dessa metodologia que muitas vezes o UFC aplica junto aos seus funcionários, junto aos seus lutadores. O cara faz uma defesa de cinturão, 2 defesas e já está apto a subir de divisão. A gente está muito perto de ver isso acontecendo na divisão peso-pena, quando o Ilia Topuria deve ser o próximo oponente do Islam Makhachev na divisão até 70 quilos. O Ilia Topuria tem uma defesa de cinturão. É um grande lutador, é um cara invicto, mas ele só tem uma defesa de cinturão. Ele conquistou o cinturão ao vencer Alexander Volkanovski e depois venceu, na sua primeira defesa de título, o grande Max Holloway no confronto que aconteceu ainda no final do ano de 2024. Porém, isso é insuficiente para o cara subir de divisão. Existem outros nomes, e dentre eles estão, certamente um deles é brasileiro, Diego Lopes, cara. Diego Lopes está pronto para enfrentar o Ilia Topuria. Eu vou até subir aqui, vou mudar um pouquinho o foco da conversa. Olha só, Diego Lopes, o Evoloev pode ser o próximo desafiante, o Josh Emmett, talvez, pode ser um desafiante, o Aljamain Sterling que está ali. Cara, atletas qualificados e de potencial que podem ser desafiantes não faltam. Esse negócio de subir de divisão, tendo defendido o cinturão 1 ou 2 vezes, é coisa que não faz o menor sentido. Eu entendo o Islam Makhachev, que já fez lá 4 defesas de título, buscar um novo caminho, subir de divisão e tentar o cinturão da divisão de cima. Me parece que ele não vai fazer isso, porque seria enfrentar o seu amigo Belal Mohamed. E, por outro lado, Belal Mohamed vai enfrentar Rakhmonov e talvez enfrentar o Rakhmonov, caso ele se torne campeão, não seja das melhores ideias para o Islam Makhachev. Mas voltando para o Dricus du Plessis, como eu falei, não faz sentido ele dizer que não tem mais ninguém para enfrentar na divisão peso médio do UFC. E o que ele está pensando? Alex Poatan. Por que ele faria isso? Muita gente vai dizer, pô, mas o cara quer sair
Se ele subir de divisão, se colocar como próximo desafiante após rolar Alex Poitin e Ankalaev, é claro que o Alex Poitin tem que confirmar e vencer essa luta, mas o fato é que ele subir de divisão garante a ele duas coisas. Ele se mantém como campeão peso médio e manda os caras se degladiarem lá embaixo, manda que diga que, porque provavelmente Shimaev não vai querer ficar parado, o UFC talvez case lá Shimaev contra Imavov, talvez o Shimaev tenha dificuldades, não se sabe o que vai acontecer, luta é luta, e ele consiga tirar do caminho dele Khamzat Shimaev, que para mim é o bicho papão da divisão peso médio. Khamzat Shimaev, para mim, será campeão da divisão peso médio. No momento em que Dricus du Plessis e Shimaev subirem ao octógono e se enfrentarem, para mim, particularmente, Shimaev vai fazer de gato e sapato, vai tornar Dricus du Plessis um passageiro da agonia, vai fazer realmente muitas movimentações ali que vão dificultar a vida do atleta da África do Sul. Então, por que ele quer fazer esse caminho de enfrentar Alex Poitin? Porque ele segura o cinturão da divisão peso médio, vai fazer uma grande luta contra um dos maiores nomes da divisão no momento, que é Alex Pereira, o Alex Poitin, e, cara, ele entra como um maior azarão da noite, com certeza, porém, não dá para desconsiderar. Ele pode, eventualmente, não é impossível ele vencer o Alex Poitin. Por mais improvável que seja, não é possível. É uma luta, pode ser que dê certo e ele consiga vencer, mas há uma grande tendência de que ele perca para o Poitin. E aí ele terá feito uma grande luta, ele terá feito uma luta que pode colocá-lo como campeão de duas divisões, por mais difícil que isso seja, vai fazer com que ele tenha um retorno financeiro extremamente expressivo e, principalmente, quando ele lutar com o Poitin e caso ele venha a perder, ele simplesmente vai agradecer o Poitin, vai dizer que ele está num outro nível, que ele precisa se preparar mais para subir de divisão, e aí ele vai voltar para a divisão peso médio, e aí sim ele vai enfrentar seus oponentes. Ele vai ganhar tempo, ele vai segurar esse cinturão por mais tempo. Então, esse me parece, o objetivo de Dricus du Plessis quando lança desafio a Alex Poitin. E quando eu digo que ele está fugindo de Khamzat Chimaev, para mim é uma grande verdade, cara. Ele está fugindo de Khamzat Chimaev. Chimaev é o cara que vem fazendo realmente estrago nessa divisão. É um cara que é extremamente duro. Quando pega qualquer um dos seus adversários, ele faz parecer tudo muito fácil, né? É um cara que tem aí muita explosão, tem um jogo de wrestling e até de jiu-jitsu extremamente completo, faz parecer fácil as lutas com quem ele luta, né? Tanto é que eu vi uma luta do Shimaev aí, duas lutas do Shimaev bem recentes, né? Kevin Holland, onde foi um atropelo contra o Kevin Holland, ele tirou para nada o Kevin Holland, e principalmente na sua luta mais recente, ele enfrentou Robert Whittaker e, cara, enfrentou um dos maiores nomes, eu sempre faço questão de frisar, um dos maiores nomes da divisão peso médio do UFC. Robert Whittaker foi campeão e foi campeão com muitos méritos, era um cara extremamente dominante na divisão, até surgir o fenômeno Israel Adesanya, que desbancou ele. Mas ele sempre esteve ali no topo. Mesmo quando ele foi desbancado para o Israel Adesanya, ele se manteve ali no topo da divisão, vencendo seus oponentes, enfrentando lutas, pegando lutas das mais variadas, dos adversários mais variados, e foi vencendo e foi construindo. E para mim, ele já teria merecido uma segunda chance, uma nova chance de disputar o título. A coisa não aconteceu e me parece que agora ele perdeu espaço porque ele vem de uma derrota justamente para esse cara que está na tela aí, esse cara que tem uma cara feia, mas é um fenômeno no esporte. Khamzat Chimaev é bruto, Khamzat Chimaev é o cara, para mim, mais completo da divisão peso médio, e Dricus du Plessis já entendeu isso, de que se ele enfrentar o Chimaev, ele terá grandes problemas. Bom, galera, como é que eu enxergo o futuro dessa divisão? Sinceramente, eu entendo que existem algumas coisas para acontecer. A gente sabe que o campeão Alex Poitin, na divisão meio pesado, vai enfrentar na sequência o Magomed Ankalaev. Uma luta difícil para o brasileiro, mas ele está confiante. Eu acredito muito no brasileiro. Eu acho que ele vai superar esse obstáculo, ele vai vencer essa luta e ele vai manter o cinturão
peso médio do UFC. Se isso se confirmar e ele conseguir vencer esse oponente, ele certamente aí terá o poder de escolha, né? Quem ele fará com que seja seu próximo oponente. Eu entendo que o UFC não vai dar essa barbada de mudar de divisão como o Drico está querendo, porque tem gente que está muito bem na divisão e vem chegando muito forte. Eu acabei de citar alguns desses nomes. Eu falei do Imavov, que hoje é o número 1 da divisão, um cara que vem de um nocaute sobre Israel Adesanya. Falei sobre Khamzat Chimaev, que é um cara que veio de uma vitória espetacular e fulminante, que quebrou até os dentes ali no momento da finalização do Robert Whittaker. Ele tem Caio Borralho, um brasileiro talentoso que vem chegando muito forte nessa divisão, também como possível futuro desafiante ao cinturão da divisão. Então, cara, eu citei aqui pelo menos 3 atletas que o Dricos deveria focar a partir de agora. O primeiro deles, Khamzat Chimaev. Depois de Chimaev, caso ele consiga vencer, o que eu acho improvável, Imavov. E depois de Imavov, Caio Borralho. O que eu acho que o UFC vai fazer? Vai casar na sequência do Dricos du Plessis defendendo o título da divisão pela segunda vez da recém contra Khamzat Chimaev. Vai casar Caio Borralho, número 6 da divisão, contra Imavov. Quem vencer entre Imavov e Caio Borralho será o desafiante número 1 contra o vencedor de Dricos du Plessis e Khamzat Chimaev. Me parece que esse é o caminho do atual campeão Dricos du Plessis. Não vejo outro. Eu espero particularmente que esse devaneio de ele subir de divisão para enfrentar o Alex Poitin não passe de um blefe. Tomara que o UFC não compre essa ideia e as coisas sigam seu rumo normal, cada um na sua divisão. Se tem alguém que merece subir de divisão e ter novas oportunidades em divisões novas, eu cito 2 nomes aqui. Islam Makhachev, de fato, ele já venceu boa parte dos principais nomes da divisão, ainda existem oponentes aí pela frente, fala-se, como eu falei, vão subir o Ilia Topuria, e se ele vencer o Ilia Topuria, tem o Armando Sakurian, que seria um adversário dele, está ali como número 1, tem o Charles Oliveira, que teve uma promessa que caso ele vencesse Michael Chandler, seria o próximo desafiante, tem o Max Holloway, que eu acho que vai ser o próximo adversário do Charles do Brooks, né? E aí, caso o Max Holloway venha vencer essa luta, ele pode se tornar o próximo desafiante da divisão peso leve. Quer dizer, o peso leve é uma divisão muito competitiva. O Dan Hooker mesmo vai enfrentar o Dustin Gates, se vencer também já vai estar ali na posição de número 3. Então, o Islam Makhachev tem adversários dentro dessa divisão. Mas eu entendo, ele já fez 4 defesas de títulos, ele tentar desafiar o campeão de cima faria total sentido, mas, como eu falei, como o campeão de cima é Belal Muhammad, existe uma forte possibilidade aí de ele não querer fazer essa luta. Com relação ao nosso campeão Alex Poitin Pereira, eu vejo o seguinte cenário. Alex Poitin, hoje, é um cara que é um dos mais populares dentro da organização. Não tem nenhum atleta tão popular como Alex Pereira dentro do UFC. Talvez o Chimaev esteja ali correndo por fora, talvez o Islam. A gente sabe que o John Jones é um fenômeno de popularidade, mas dentre esses, no momento, o nosso querido Alex Poitin é um dos nomes mais falados, mais repercutidos, que a galera mais gosta de ver lutar, e mesmo, e a gente tem visto isso nos vídeos, nas redes sociais, qualquer lugar que ele vai, lota, transborda de gente, e fica todo mundo maluco, gritando chama, 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 porque se tornou uma grande marca de Alex Poitin. O que eu acho que o Alex Poitin deve fazer? Esse também, assim como o Islam Makhachev, é um cara que já construiu o suficiente para tentar migrar de divisão. E aí, o que eu coloco como possibilidade? Se ele vencer o seu próximo oponente, Magomed Ankalaev, aí sim, Alex Poitin terá vencido o número 1, Ankalaev, o número 2, Jiri Prochazka, o número 3, Jan Blachowicz, o número 4, Jamal Hill, e aí o número 7, Khalil Rountree, e aí teria ali o Alexander Rakit, teria ali o Carlos Hubert, mas me parece que são caras que ainda estão caminhando, construindo a carreira, e não seriam caras que seriam alçados diretamente a disputar o título. Acho que faria sentido, vencendo o Ankalaev, jogar Alex Poitin para enfrentar os oponentes da divisão
peso pesado do UFC. Bom, galera, é mais ou menos esse desenho aí que eu faço em relação à divisão peso médio do UFC. Essa entrevista meio sem pé nem cabeça do Dricos querendo desafiar Alex Pereira. Já expliquei aqui por que ele está fazendo isso. Para mim é muito claro, ele está fugindo do Chimaev. E para quem pensa, mas por que ele está fugindo do Chimaev? Voltando a essa questão, por que ele está fugindo do Chimaev e não está fugindo do Poatan? Porque o Chimaev vai enfrentá-lo e pode tirar o cinturão de Dricos e ele pode perder todo o poder de barganha para fazer grandes lutas na sequência. Ele enfrentar Poatan agora, por mais difícil que seja, talvez pior do que enfrentar o próprio Khamzat Chimaev, seja subir para 93 quilos para enfrentar Alex Poatan, isso vai render muito dinheiro, muita mídia, uma oportunidade de disputar um segundo título e aquela coisa, caso ele perca, ele vai certamente dar aquele discurso que não estava pronto, que é uma divisão muito difícil para ele, que ele precisa se adaptar e talvez no futuro ele volte a lutar. Ele vai elogiar o Alex Poatan e aí ele volta para a divisão peso médio com o cinturão e aí ele olha o que aconteceu nesse meio tempo aí e quem pode surgir como seu futuro desafiante na divisão peso médio do UFC. Galera, eu fui tentando aqui montar mais ou menos esse quebra-cabeça e eu gostaria também, antes de mais nada, antes de encerrar aqui esse vídeo, lembrar, e eu já vou botar na tela aqui também, que no próximo sábado nós teremos um brasileiro que é extremamente popular e querido do público, fazendo a luta principal do evento que vai rolar no próximo sábado, né? No UFC Vegas 102, nós teremos Jared Cannonier contra o nosso Robocop, né? O evento começa sábado, às 18 horas, e terá, além de nosso Robocop em ação, fazendo a luta principal, teremos uma luta muito interessante aqui na divisão. Deixa eu puxar aqui para facilitar a vida da gente. Nós teremos uma luta muito interessante para a divisão peso-pena, Kelvin Kattar contra Youssef Zalal, que é um lutador que vem numa crescente esplêndida, né? Vem vencendo muitos oponentes. Teremos aqui o nosso Ismael Bonfim fazendo mais uma luta na divisão peso leve do UFC, no card principal. Teremos Rodolfo Vieira fazendo uma luta no card principal contra o André Petroski, que é uma luta importante para o Rodolfo, ele precisa vencer, e principalmente de finalização, que a gente sempre gosta de ver. Teremos aqui Angela Hill enfrentando Kathleen Souza, brasileira em ação, com uma chance de ouro. Se ela vencer a Angela Hill, ela assume o posto de número 13 da divisão peso palha do UFC e terá vencido uma lutadora extremamente popular dentro da organização. Teremos o irmão do Ismael, o Gabriel Bonfim, também na divisão peso meio médio, enfrentando o Caos Williams, luta difícil para o brasileiro, mas certamente uma oportunidade de ouro para o Gabriel Bonfim fazer uma caminhada e avançar nessa divisão. Teremos, além de todos esses que eu já citei, o irmão do Johnny Walker, o Walter Walker, divisão peso pesado, enfrentando o Donali Mais, né, que é um atleta aí perigoso, um cara que tem muita envergadura, é muito alto, mas o Walter, cara, fez uma boa luta na sua última apresentação, pode ser que ele consiga manter esse ritmo e conseguir a sua segunda vitória consecutiva, e é mais ou menos isso aí. Boas lutas, bons eventos. Nós teremos aí Cannonier contra o Robocop na sequência, no próximo evento, encabeçando o card principal, a luta principal do UFC Vegas 102. Só para não deixar passar, e a gente só dá uma espiada ali no ranking de como é que está o ranking da divisão peso médio, o Jared Cannonier é o número 7, né? E se vocês olharem aqui, o nosso querido Robocop, ele não é ranqueado. Então, se ele conseguir vencer essa luta, ele vai dar um belo salto na divisão e vai avançar para o posto de número 7. Quer dizer, a chance do Robocop nesse duelo, nesse confronto, é uma chance de ouro. Vamos torcer que ele consiga fazer uma grande luta, vamos torcer que ele consiga se sobressair, vencer o seu oponente e cada vez mais ir crescendo dentro da organização mais importante, a maior organização de MMA do mundo. Galera, eu vou dividir aqui a tela e colocar na tela nesse encerramento de live. E lembrando, e eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram a live, que acompanharam até aqui,
né, que prestigiam esse trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu venho tentando fazer o meu melhor. Eu prometo fazer muitas lives ainda em relação ao MMA na Veia. É um canal que eu tenho muito carinho, já são muitos anos, que vive altos e baixos. A gente já conseguiu atingir números extremamente expressivos, mas vem num momento de dificuldade. Mas mesmo nos momentos de dificuldades, eu não vou abandonar esse projeto que tanto amo, tanto carinho eu tenho, porque eu amo demais esse esporte. O esporte que faz não só eu, mas toda a galera que me acompanha, que eu troco ideia nos grupos de MMA, lá a galera do Amantes do MMA, o MMA na Veia mesmo, que a gente tem um canal, o canal lá, o Instagram dos Maiorais, lá da galera lá. Então, eu quero mandar aquela força, agradecer a cada um de vocês que fazem comigo esse dia a dia de debater esporte, debater o MMA e trazer, inclusive, informações que eu utilizo aqui nos meus vídeos. Mas o fato é que o desenho, mais ou menos, que eu faço em relação a essa sequência da divisão peso médio do UFC é esse. Eu fiz questão de, depois de ouvir a entrevista do Dricos du Plessis, gravar um vídeo e pensei, cara, eu vou falar sobre esse cara. Esse cara tá fugindo do bicho-papão, do lobo, que tá aí que eu vou botar na tela em seguidinha, nesse final de live, que é o Khamzat Chimaev. E só vamos saber, de fato, o que vai acontecer na sequência, no futuro da divisão peso médio do UFC e dentre outras divisões, né? O futuro da divisão peso leve, né? Que eu quero falar também muito sobre isso. Quero falar da divisão peso pena, porque, como eu falei, fala-se muito de que o Ilia Topuria vai subir de divisão e enfrentar o Islam Makhachev direto pelo título. E como é que fica a divisão peso pena? Será que vai acontecer um cinturão interino aí? Está se especulando. Alexander Volkanovski contra o brasileiro Diego Lopes. Que grande luta teremos caso isso se confirme e que oportunidade de ouro para o Diego Lopes já fazer uma disputa de título, mesmo que seja linear na divisão peso leve. Bom, galera, eu vou compartilhar em seguida a tela aqui do bicho papão, do cara que eu acho que o Dricos du Plessis está fugindo. Mas antes de mais nada, eu quero já deixar aquele agradecimento a cada um de vocês e sempre lembrando, se inscreve no canal, é muito importante. Compartilhe essa live, vale demais. Muito obrigado para quem fizer isso e deixa o like aqui para dar aquela moral para o MMA na veia. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e os